E aí, galerinha, agora chegou a hora da nossa revisão, aquele batidão para a gente organizar as ideias, porque como eu falei para vocês no início da aula, essa aula é muito conceitual, tem muitas informações, certo? E a gente passa rapidamente em cada uma delas e agora, na hora da atividade, aí fica um pouco mais claro, né? Vai clareando as ideias. Óbvio que numa única aula não vai dar para clarear todas as ideias em relação a isso. Então você continua estudando, se você teve curiosidade, vá ali e a gente faz essas trocas, tudo bem? Mas bora lá para o nosso material? Aula 6.2. Cadê um print aqui, chefinho? Diretor. Aqui pra gente também. Tic, tic, tic. Ok? Simbora. Extensões mendelianas. Então, quando a gente está falando aqui de extensões mendelianas, nós estamos lembrando de alguns detalhes. É como se fosse um detalhamento de algumas especificações dentro do que Mendel propôs ali, tá? E aí, dentro dessa aula, a gente falou sobre os tipos de herança, que nós temos aí 4 tipos de herança, certo? Primeiramente aqui, a herança autossômica dominante, onde você vai ter tanto homens quanto mulheres manifestando a doença. Todas as gerações vão manifestar essa herança, tá? Só que como ela é dominante, né, por isso que ela vai aparecer em todas as gerações, você vai ter aí pelo menos um dos genitores afetados, tá bom? Na herança autossômica recessiva, para que ela venha se manifestar, como o próprio nome está dizendo, recessiva, ela precisa estar em homozigose. Então, precisa a mutação ser herdada, o gene mutante ser herdado do pai e da mãe para ela poder se manifestar. Então, como isso é uma frequência de 1 para 4 ou 25%, vai aí ocorrer saltos de gerações, tá bom? Na herança ligada ao sexo, você tem ali o cromossomo X determinante. Aí a gente deu o exemplo ali da sumiu a palavra. Toma, sumiu mesmo da cabeça. Não. Hã? Hemofilia, obrigada, diretor. Eita, que seria de mim sem vocês? Vem pra cá, ó. A hemofilia, certo? Onde você pode ter tanto mulheres afetadas, homens afetados, e aí no caso do homem, como é ligado ao cromossomo X, ele vai ser XHY. E a mulher afetada com hemofilia vai ser XHY, tá bom? Mas vai ter os portadores? Vai. Aí no caso, o homem que é hemofílico, ele vai para as mulheres doar todos os seus genes vai ser o do gene hemofílico. Só que ele pode casar com uma mulher normal, ele pode casar com uma mulher somente portadora, e aí aquela frequência ali de 1 para 4 pode acontecer ou não, tá bom? No caso da herança restrita ao sexo, todos os homens vão ser afetados. Não, quando a gente olha no heredograma, não pulou nenhuma geração, todos os homens são afetados, herança restrita ao sexo. Mas também falamos da interação gênica aqui, onde genes, tá? 2 ou mais genes vão se unir para manifestar uma característica que não existiria, mas pela interação desses genes que podem estar em cromossomos distintos, eles vão se unir a essa característica e vão manifestar esse fenótipo. Na epistasia, a gente tem aquele brigão, gene epistático, aquele que vai tentar dominar o outro gene, que pode ser um indivíduo da sua sala, ou seja, no seu cromossomo, ou pode influenciar lá na outra sala, querendo dar uma de doido nas salas dos outros. E aí ele vai realmente influenciar isso, manifestando aí um desentendimento, no caso aí dessa nossa brincadeirinha aqui, mas manifestando uma característica, tá bom? E aí a gente também tem a pleiotropia, que é aquela que um danado de um gene, ele vai influenciar em vários sistemas do nosso corpo humano. Tudo bem? Fica aí com a nossa atividade de sala e já a gente retorna para trabalhar algumas questões. Tchau!
É isso aí, galerinha. Agora vocês já conhecem as questões, já resolveram as questões. Eu espero que vocês não tenham tido tanta dificuldade, mas agora é o momento de a gente trocar essas informações e prestar atenção, tá bom? Vamos lá para a nossa questão de número 1. Diz o seguinte: fenômeno que acontece quando 2 ou mais genes interagem e controlam apenas uma característica. 2 ou mais genes interagem controlando uma característica. Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, podendo estar em cromossomos distintos. O texto faz referência ao processo genético denominado pleiotropia. 2 genes, aí já quebrou a pleiotropia, né? Então, já foi, porque a pleiotropia é só um gene, né? Isso. B, interação gênica. Prof, então, né? Vamos para C. Herança restrita ao sexo. Nem estamos falando aí de Y, né? Então, já foi também. Epistasia? Será? Mas tá inibindo alguma coisa ali? Não, né? Estão se unindo, interagindo para manifestar uma determinada característica, né? E aí, herança ligada ao sexo. Ou seja, também não estamos falando de nenhum X. Então, a nossa resposta gabarito letra B trata-se de uma interação gênica. Tudo bem? Que aí a gente deu o exemplo ali clássico das cristas dos galináceos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês de novo que a gente tem tempo. Tá aqui, ó, o exemplo clássico. Para dar essa característica da crista nós, foi um evento de interação entre esses 2 genes que estão em locos distintos, cromossomos distintos, tá? Ah, boa, que eu acredito que a gente não falou isso na aula. Deixa eu vir aqui. Opa, aqui, ó. Não lembro se a gente falou, Joana, me ajuda aí se a gente falou, se eu não falou, eu não lembro. Que é assim, ó, a interação ela pode acontecer com genes desse loco gênico aqui, que tem azão e azinho, pode acontecer com um gene daquele outro, tá? Mas pode acontecer também de estar aqui mesmo, nesse mesmo cromossomo, tá? Por exemplo, Nzão, Nzinho. Então, eles podem agir em locos distintos no mesmo cromossomo ou interagir com genes alelos de um outro par de cromossomos. Tá bom? Não lembro se a gente falou sobre isso. Mas isso aqui também pode acontecer. Tá? Então, letra B, gabarito da questão número 1, interação gênica. Questão de número 2. Na moranga, a cor dos frutos deve ser as seguintes combinações de genes. Bzão, traço, que aí não interfere tanto dizer quem é o gene. Azinho, azinho vai dar o padrão fenotípico. Deixa eu botar a canetinha. Amarelo. Bezinho, bezinho. Azinho, azinho. Verde. Bezinho, bezinho. Azão. Branco. E o Bzão, azão, branco. Já traz pra gente aqui um ponto de interrogação. Ah, quer dizer que o Bzão, quando ele aparece ali junto com o azinho, vai dar uma cor amarela. Ok. Se ele aparece em homozigose, recessividade, aqui no caso, e né, ambos os genes, vai ser verde. Mas o branco, professora, apareceu ali o A branco. O B, mesmo tanto em recessividade quanto em dominância, mantém o branco. Esse é o ponto de... Eita, quase não dá para ver, né, ali. De interrogação. Então, olha lá. Essas informações permitem concluir que o gene... Ah, era para ter colocado outro ladinho aqui, mas tudo bem. Letra A. O B é hipostático em relação ao B.
Preste atenção. No caso aqui, a gente tem a epistasia. A epistasia, ela vai ter que inibir. E normalmente essa inibição ela vai acontecer com os genes ali que estão num outro locus, tá? Então não vai acontecer no mesmo locus, no caso o Bzão e o Bzinho. Então a gente já descarta aqui essa alternativa A. A B, o Bzão, ele é epistático sobre o A e sobre o Azinho. Professora, quando a gente já olha aqui na questão, que a senhora já colocou o ponto de interrogação, ele não está influenciando, não, ele está sendo influenciado, não é verdade? Porque ele apareceu tanto em homozigose recessivo e dominância, a cor que prevaleceu foi o A. E o que está diferindo ali? A presença de um Azão, né? Então, também descarta ali a B. C, Azinho é hipostático em relação a Azão. Quando a gente olha aqui, ó, nem tá aparecendo o A, né, pareando ali com o Azinho, tá bom? Ele não interfere nessa relação dos mesmos genes no mesmo locus. Na D, A é epistático sobre o seu alelo. Tanto A quanto A, C e quanto A, D, essa interação não pode ser epistasia, tá? Porque eles estão interferindo ali no mesmo genes ali, tá? Aí a gente tem a opção E, A é epistático sobre o Bzão e sobre o Bzinho, que foi o que a gente conseguiu perceber lá de cara, né? Então, o gabarito nosso vai ser a letra E. Tudo bem? Aí a gente volta para lá de novo, olha aqui, consegue ver isso nitidamente. A presença do A, tá? Que é o gene epistático, vai interferir diretamente, ele inibe completamente o B, mesmo ele aparecendo aqui, ó, em dominância, tá certo? Então, gabarito nosso, letra E. A é epistático sobre B e sobre Bzão e sobre Bzinho. Questão de número 3. Na espécie humana, há um gene que exerce ação simultaneamente sobre a fragilidade óssea, a surdez congênita e a esclerótica azulada. Assinale a alternativa que define o caso. Essa aqui eu tenho certeza que vocês já estão se coçando para responder, né? Então a gente tem aqui, ó, a herança restrita ao sexo. Qual é aquela restrita ao sexo que vai estar presente lá no cromossomo Y, né? Deixa eu mudar essa cor, menino. Pronto. Ok? É aquela que vai aparecer somente nos homens. Pleiotropia. Será? Interação gênica. A interação gênica, você vai ter 2 ou mais, né? Interagindo ali. E aqui tá dizendo o quê? Um gene. A herança ligada ao sexo tem que estar ali associada ao cromossomo X. E a epistasia, que vai ser aquele que vai estar dominando sobre outro gene, tá? Que pode estar ali num cromossomo diferenciado, né? No outro locus gênico. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Uma pleiotropia, tá? Que a gente tem, falou aqui na aula, foi o nosso último assunto, né? Que é aquele que vai interferir. Pensa, olha só como é interessante, né? Deixa eu vir para cá rapidinho. A pleiotropia é aquela... Agora, eu não sei dizer a precisão de qual é a porcentagem que isso pode acontecer, porque se você para imaginar um único gene sendo capaz de influenciar negativamente, né? Negativamente, porque os transtornos que ele pode causar, ó, aqui, ó, ações no sistema nervoso, central ou periférico, no sistema endócrino, que nós sabemos que nós temos glândulas que vão controlar todo o processo metabólico do nosso organismo. Então, chegou aqui no nervoso, chegou aqui no endócrino,
já é um dano radical à qualidade de vida dessa pessoa. Até muitas situações pode até o indivíduo não chegar à vida adulta, né? Mas é causado por um único genezinho. Que genezinho poderoso, né? E também tem os danos oftalmológicos, tá? Então, a pleiotropia acredito que seja um dos ramos da genética que causam aguçam bastante as curiosidades dos geneticistas para tentar identificar, né, com maior velocidade esse gene por causa dos danos que ele é capaz de provocar, certo? Então, se você teve essa curiosidade, quiser aprofundar um pouco mais suas pesquisas, aprofunde, né? Pesquise como é que isso tem sido estudado, as novidades que surgiram, né? Fica aí a dica para você, estudante. Abre para mim, diretor, para eu poder ir para ali. Prontinho. Mas imagina um negócio desse, né? Igual um gene epistático. Pensa no bicho para atrapalhar a vida do outro. Ok, então nosso gabarito aí, letra B, tá? Vamos para a nossa questão de número 4, que diz o seguinte: a herança restrita ao sexo. Opa, professora, legal, nós estamos falando lá da holândrica, né, também chamada. Está relacionada a genes localizados em uma região específica dos cromossomos sexuais humanos. Esse tipo de herança apresenta um padrão característico de transmissão ao longo das gerações. Sobre a herança holândrica, é correto afirmar o quê? A. Afeta homens e mulheres na mesma proporção, pois está ligada ao cromossomo X? Não, né? Deixa eu mudar até a cor aqui. Não afeta homens e mulheres. Ela é restrita ao sexo, então vai estar presente ali, ó. Tá? B. É transmitida exclusivamente de mãe para filho, homem. Também não. C. Manifesta-se apenas em homens. E é transmitida de pai para todos os filhos homens? A gente já tem a nossa resposta, mas vamos ver a D? Pode pular gerações. Aí é o detalhe, né, que a gente deixou bem claro durante a aula, não pula gerações, tá? Pois depende de genes recessivos localizados no cromossomo X. E manifesta-se apenas em mulheres. Aí já descarta que a gente já falou que isso ocorre em homens, né? Mas pode ser transmitida por homens portadores. Aí não existe aqui na holândrica, não existe essa questão dos portadores, né? Teve o pai vai transmitir para todos os filhos e é isso, tá? Então, nosso gabarito ali, letra C, de comida gostosa que vocês vão já lancharam ou vou lanchar, enfim. Tá bom, galera? Ó, chegamos aqui ao final dessa aula, tá bom? E eu espero te encontrar numa próxima. Um beijo grande e tchau, tchau.